Fala, galerinha do segundo ano. Pessoal, vou fazer um videozinho curto aqui para ensinar vocês a calcular o pH de uma solução tampão, tá certo? É tranquilo, é fácil, basta que a gente lembre de alguns critérios, tá bom? Então vou ler aqui o exemplo aqui para a gente poder entender. Ó. Qual é o pH aproximado de uma solução obtida através da mistura de 100 ml de uma solução aquosa de ácido cianídrico a 10 menos 2 mols por litro com 100 ml de uma solução aquosa de cianeto de potássio, né, que ele chama de KCN, cuja concentração é 5 vezes 10 a menos 2 mols por litro. Aí ele vai dar uma dica aqui, ó. Sabendo-se que o K ácido HCN é 4,9 vezes 10 a menos 9, e aí ele coloca entre parênteses o pK. O que significa esse pK aí? É o potencial da constante ácida. Esse pK, gente, é a mesma coisa de menos logaritmo. E aí ele já dá o valor, 9,31. E ele ainda dá umas informações adicionais. Log de 5, 0,7. Porque em algum momento do cálculo eu vou usar esse logaritmo aí. Então vou ativar a câmera aqui para poder a gente ver aqui, tá bom? Eita, tá aqui de lado. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Deixa eu ajeitar de novo. Ele entortou. Pronto, tá aqui para o vídeo não ficar torto. Pessoal, tá aqui, ó. É uma solução tampão, ó. Você tem um ácido fraco com seu sal conjugado. E ele quer o logaritmo. Ele quer o pH. Então, para me calcular o pH, gente, ó, de uma solução tampão, eu preciso lembrar o seguinte. Eu preciso saber do potencial da constante ácida mais o logaritmo, ó, mais o logaritmo da concentração do sal, que é o KCN, pela concentração do ácido, que no caso é o HCN. Se eu tiver essas informações, eu jogo direto. Só puxar atenção para vocês o seguinte, gente, esse pK aqui é a mesma coisa de menos logaritmo da constante ácida, a mesma coisa, tá bom? Então, vamos jogar aqui os valores na fórmula, ó. O pK ele já me deu o valor, ó, 9,31 mais log. Então, vou botar aqui, quem é a concentração do sal, ó? É 5 vezes 10 a menos 2. Quem é a concentração do ácido? 1 vezes 10, aliás, a menos 2, ó. Não é menos 12 não, menos 2. Então, vamos ver aqui. Eu já tenho o pK, que é o potencial da constante ácida. Aqui, ó, vai ficar log de quê? Posso cortar potências de mesma base, por quê? Porque sobe aqui mais menos 2 com menos 2 vai dar 1, então sobra o 5, fica log de 5. Ó. Por isso que ele deu aqui o log de 5. Então, pH vai ficar 9,31 mais 0,7. Logo, o pH vai ser igual a... Deixa eu só ativar a câmerazinha aqui de novo. 10,1. E ele quer aproximado, né? Então, se a gente voltar lá para o enunciado, deixa eu só voltar aqui. Se a gente voltar para o enunciado, a respostazinha aí vai ser letra C. Então, gente, ó, é muito fácil calcular o pH de um sistema tamponado. Vamos ver aqui outro exemplo aqui. Vamos ver aqui outro exemplo aqui. Deixa eu só fechar a câmerazinha aqui e ver outro exemplo aqui. Pronto. Esse outro exemplo, gente, é outro sistema tamponado. Diz o seguinte, ó. Uma mistura de ácido lático com lactato de sódio, ou seja, o seu ácido orgânico fraco com seu sal conjugado. Em solução aquosa, funciona como uma solução tampão, ou seja, praticamente não muda seu pH pela adição de um meio ácido ou de um meio básico. Uma solução contendo 0,12 mols de ácido lático com 0,12 mols de acetato de sódio tem pH que pode ser calculado. Olha, a constante igualzinha lá da questão anterior. Aí ele diz o seguinte, ele dá o valor da constante do meio aí, que é o Ka, que é 10 a menos 4, e pede para a gente calcular o valor desse pH. Pessoal, é só você voltar para lá. É só você voltar para lá. Olha o que é que acontece aqui. O que é que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ligar aqui e a gente vai ver. Tá aqui o meio, ó. Então, para me calcular o pH de uma solução tampão, eu tenho que lembrar da fórmula de cálculo, ó. É o potencial da constante ácida mais
o logaritmo da concentração do sal vezes, pela concentração do ácido. Ótimo, tá aqui. Observem, gente, que ele não me deu o valor de pK, então eu tenho que mudar o valor aqui, ó. Então vai ficar como? O pH vai ficar menos logaritmo da concentração ácida mais o logaritmo do produto, que é a divisão aqui da concentração do sal, pela concentração, ó, do ácido. Tem que ficar atento para isso. Tem questão, como a questão anterior, que ele já dá o valor do pK, mas a grande parte das questões não dá. E aí a gente tem que calcular. Então o pH vai ficar como? Menos log, qual o valor da constante? Ó, 10 a menos 4, mais o log. Aí eu vou botar aqui, a concentração do sal é 0,12 mols por litro, do ácido também 0,2 mols por litro. Então o pH vai ser igual. Gente, logaritmo de potência de base 10 é o próprio expoente. Então menos 4, mais o log aqui agora, ó. 0,12 dividido por 0,12 dá 1. O log de 1, gente, é 0. Então, o pH vai ser igual a 4 mais 0. Consequentemente, o pH desse tampão ácido aí, ó, confirmando que é um meio ácido. Então, fica a dicasinha de hoje e a gente vai botar questões aí no sábado para calcular mais pH, tá bom, jovens? Tchau, tchau.